ela está mais direcionada em forma de ensinamento e de advertência. Nós que somos servos de Deus, precisamos ter essa linha, essa direção. Por isso que essa semana, no caso dessa semana, vai ter alguns itens que vai ser um pouco repetitivos, mas que penetre no mais interior do nosso ser. Nós sabemos, irmão, que antes da conferência, essa aqui está sendo a última comunhão nossa durante o período de conferência, e depois ainda tem as mensagens das conferências regionais, então nós vamos ficar algum tempo sem reunir, assim, nesse estilo de regional. Mas vamos aproveitar esse momento de comunhão que Deus preparou para nós. Eu gostaria que os irmãos tivessem com a Bíblia e com o alimento diário engatilhado, irmão, porque hoje vamos aproveitar, como é a última comunhão nossa, por enquanto, nós vamos ver vários versículos e alguns trechos do alimento diário. Que nós possamos tocar em cada ponto do alimento diário, que seja um ensinamento, uma luz para nós. Então, a mensagem começa com 2 Coríntios, capítulo 10. Se os irmãos quiserem acompanhar, 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 13 a 18, que diz assim: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devemos chegai-te vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Porque não tem duas telas, se tivesse outra tela, versículo 16, aí dá, porque daí eu ponho aquela tela para transmitir, enquanto eu para mexo na além outra. das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. O que você quer de ti? Quem o Senhor que você quer? Então nós já começamos com esses versículos de orientação para nós. Irmãos, na segunda-feira falar da reivindicação de um apóstolo tem que ser com humildade, mansidão de Cristo. Todos nós, irmãos, fomos chamados para servirmos a Deus. Devemos atentar, porque não é porque você foi chamado que você pode sair fazendo tudo que você acha. Por isso que a comunhão de hoje é uma restrição para nós. E nós temos o Espírito e a unção. E é pela unção do Espírito que devemos agir. Para cada situação, nós devemos obedecer à unção que nos ensina sobre todas as coisas. Então, esse é o versículo que está em 1 João, capítulo 2,
versículo 27, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, devemos estar nessa restrição de permanecer na orientação, na unção do Espírito. E na página 22 do Alimento Diário, as 3 primeiras linhas do 2º parágrafo, diz assim: amados irmãos, muitas vezes, ao realizar a obra do Senhor, preocupamos-nos mais com os fins, ou seja, com o propósito e o resultado, e damos pouca atenção ao valor e aos meios de realizá-lo. Então, os meios para nós realizarmos a obra de Deus, é Deus que vai nos orientar. Então, nós precisamos manter o vínculo de humildade e de mansidão. O Senhor está preparando, irmãos, cada um de nós, para fazer parte da constituição do reino dos céus. E na constituição do reino dos céus tem os requisitos para aqueles que estão dispostos a servir o Senhor. Mateus capítulo 5. Mateus 5 fala da constituição do reino dos céus. Eu vou ler alguns versículos só, para a gente ficar centrado com o encargo principal. Então, no versículo 5, Mateus 5, 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Você vê, humildade e mansidão. O versículo 7 fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Esses são os requisitos de um servo, de um chamado, que anela um dia fazer parte da constituição daqueles que vão reinar com o Senhor os 1000 anos. Mas para isso, irmãos, na terça-feira fala que nós temos que levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Nós, como ministros da nova aliança, como cooperadores de Deus, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós estamos vendo, já vimos 20 mensagens do Esdras sobre o Ministério da Reconciliação. E nós já demos algum passo à frente. Hoje nós estamos na qualidade de cooperadores e de embaixadores de Cristo. Mas por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, fala assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, a missão de um cooperador, de um embaixador, é suprir todos aqueles que foram regenerados, que a princípio eles são considerados como uma lavoura que precisa de cuidado. Uma lavoura, o lavrador tem que cuidar para ela crescer e para ela dar os frutos. Então nós, na vida da igreja, meus irmãos,
começamos como a lavoura de Deus, mas nós temos que prosseguir, dar um passo a mais para tornar-se um edifício. Então, a missão dos cooperadores, dos embaixadores de Cristo, é suprir esses irmãos para que eles reconciliem com Deus, cresçam em vida e tornem um edifício. Esse é o ministério dos cooperadores de Deus. Mas por isso nós precisamos levar cativo a obediência. Vamos ser obedientes, como diz em 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios capítulo 10, no versículo 3 a 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, um ministro, um cooperador, ele tem que ter no coração um único encargo: a edificação do corpo de Cristo. Então, a edificação da igreja, mas isso nós temos que ser humilde, manso, benigno. Então, nós temos que levar cativo todos os sofismas, todas as razões, os arrazoamentos que vêm na nossa mente que está subjugada por Cristo, para sermos úteis na mão de Deus. E na quarta-feira fala de respeitar a esfera de ação que Deus estabeleceu. Na página 27 do Alimento Diário, na metade do primeiro parágrafo, diz assim: nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas de acordo com a medida da régua que Deus nos distribuiu. Veja, há uma régua com a qual Deus mede o nosso território de ação em sua obra. Não posso ultrapassar essa medida. Isso é algo muito profundo. A cada um de nós, isso é aplicável. Essa palavra é para ser aplicada para cada um de nós. Que os apóstolos, que os cooperadores, que os presbíteros, diáconos, bem como todos aqueles que servem ao Senhor, Deus já estabeleceu uma medida de atuação para você. Todos nós temos uma medida de atuação. Vamos ser fiel nessa visão. Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós tem uma medida de fé. Então, precisamos... isso aí seja progressivo, irmãos. Nós não podemos pensar além do que convém e nem também achar que nós não somos capazes. Todos nós fomos chamados porque Deus quer nos usar. Agora, nós temos o dom e tem uma medida da fé para cada um de nós. Agora, nós temos que invocar o nome do Senhor. Pedir para o Senhor graça. Que nós temos uma medida de graça para nós. Que nós possamos ter o Espírito. Os irmãos lembram quando nós vimos Crônicas, fala do Jabez. Vamos ler 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4.
Olha a importância, irmãos, do invocar o nome do Senhor. O 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, olha o espírito, a reação de Jabes. Oh, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras e que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa foi a oração de Jabes. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Irmãos, se nós pensarmos, eu tenho dom, eu tenho uma medida de fé, eu fui chamado pela graça, vamos ter esse espírito de Jabes. Senhor, alarga minhas fronteiras. Eu quero ser um vaso útil em tuas mãos. Amém, irmãos? Mas ser obediente à unção do Espírito. Amém. Tem uma passagem, eu não vou ler por causa do tempo, em Atos, capítulo 16, Paulo, ele tinha um propósito de pregar em duas regiões. Depois, irmãos, leia capítulo 16, a partir do versículo 6. Mas o Espírito impediu. Então, o que é o ensinamento dessa semana? Aprender a obedecer à unção do Espírito. Quando o Espírito fala vai, você vai. Se o Espírito manda você parar, pare. Invoque o nome do Senhor e aguarde a decisão de Deus. Ele vai dar a direção para nós. Na quinta-feira, fala a área de atuação dos apóstolos e cooperadores. Temos o exemplo de Paulo e de Pedro. A medida de Paulo era ser apóstolo aos gentios. E a medida de Pedro era ser apóstolo dos judeus. Isso está em Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. O versículo 7 diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, isso aqui é o testemunho de Paulo, como a Pedro, o da circuncisão. Circuncisão era dos judeus, que eram circuncidados, que era a lei do povo de Israel. O versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, a medida de Paulo era ser apóstolo dos gentios. E a medida de Pedro era ser apóstolos dos judeus. Foi assim que Deus determinou. E assim também, irmãos, vamos atentar, cada um de nós, em nossa cidade, em nossa região, cada um respeitando o limite um dos outros, sem perder a comunhão. Mas nós estamos numa região aqui de Jundiaí. O nosso vínculo tem que manter essa esfera de comunhão. Cada cidade tem o seu limite de ação. Mas a nossa comunhão, ela estende. Vamos pedir para o Senhor alargar nossas fronteiras, de ter uma comunhão mais forte entre nós na nossa região. Amém, irmãos? Amém. E na sexta-feira fala de simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aquele versículo de Mateus, capítulo 7, que fala que a porta é estreita e o caminho apertado. Se nós mantermos na simplicidade, na pureza, nós vamos caminhar por esse caminho, mesmo a porta sendo estreita, a porta sendo apertada e o caminho estreito, nós vamos prosseguir
não perder a simplicidade. Nós conhecemos a história, nós estamos vendo as mensagens de domingo, que fala da primeira criação de Deus, Lúcifer. Deus tinha confiado a ele aquela primeira criação, mas ele se exaltou, ele quis ser igual a Deus. Ele foi precipitado o mais profundo do abismo. Em 2 Coríntios 11, 14, nós já lemos que fala que não devemos ultrapassar os limites, como se não devêssemos chegar a vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. A palavra tem que chegar até as pessoas, mas nós não podemos se gloriar, achar que é nós que fizemos. O Lúcifer teve esse encargo e foi precipitado o mais profundo do abismo. Então, no sábado, o irmão fala que a restrição de Deus, sábado e domingo, fala de restrição. Na página 35 do Alimento Diário, no primeiro parágrafo, mais ou menos na metade, fala assim: o ministro da nova aliança será restringido sobre a régua de Deus. Deus mesmo repartirá a área de atuação de seus servos. Devemos respeitar os limites de ação que Deus nos incumbiu ao crermos na obra redentora de Cristo. Fomos salvos, inseridos em seu corpo. Agora, como membros desse corpo, temos funções nelas. Deus mediu e repartiu a esfera de nossa atuação. Vamos respeitar essa esfera, irmãos, mas sem perder a comunhão, um tendo comunhão com os outros, um ajudando os outros. Porque nós temos restrição interior e temos restrição exterior, mas devemos seguir a unção. Se você tem um sentimento interior, querer fazer algo, mas segue o guiar da unção interior. E exterior, quando você quiser fazer exterior também, aguarde a aprovação da unção. Nós vimos a disposição de Paulo em Romanos, capítulo 1. Ele queria ir para Roma, mas Deus não tinha dado a ele essa medida para ir em Roma. Ele foi para Roma, mas nós sabemos que ele foi como prisioneiro, foi algemado. Nós devemos anelar, servir o Senhor, ter disposição para servir, mas vamos seguir a unção que nos ensina sobre todas as coisas. E na página 38, no segundo parágrafo, as duas primeiras linhas fala assim: como ministro da nova aliança, devemos identificar a maneira de Deus usar as restrições para nos moldar. A restrição de Deus não é para brecar você, é para moldar você, para você fazer de acordo com a vontade de Deus. Nós oramos aquela oração do Pai Nosso. Fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Nós anelamos a vinda do reino de Deus, mas nós precisamos hoje fazer a vontade de Deus aqui na terra. E depois, ainda na página 39, no último parágrafo, fala assim: no serviço da igreja, cada um de nós deve saber onde Deus nos colocou, em que medida devemos servir e respeitar a medida dos outros, do irmão que está ao nosso lado, que está à nossa frente, que está atrás de nós. Irmãos, olhe como nós temos que ter uma visão governante. Devemos servir e respeitar a medida de outros irmãos. O irmão que está ao nosso lado, o irmão que está à nossa frente,
o irmão que está atrás de nós. Todos podemos avançar. Este é um princípio que devemos aplicar a todos que servem na igreja, servir debaixo da restrição de Deus, sabendo que Ele é o Senhor da obra. Ele levará a obra adiante. Deus não está tão preocupado com a obra, porque Ele realizará. Deus está preocupado com você, irmão, e comigo, que nós precisamos estar debaixo da restrição de Deus. Ele certamente alcançará, mas Deus está preocupado com os meios que usamos para chegar lá. Ele quer que todos nós, Deus quer que todos nós estejamos corretos diante de Deus. Porque nós precisamos eliminar de nós todas as sofismas, todas as razões que impedem de sermos corretos e diante de Deus. Amém, irmãos? Então, devemos ter um anelo de Jabez. Jabez, a oração de Jabez, ele invocou o nome do Senhor e ele falou que Deus alargasse as fronteiras dele. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fala que fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Mas nós devemos ter esse coração de Jabez. Jabez queria que alargasse as fronteiras dele. E nós também devemos ter encargo de anelar, almejar ser um servo útil para Deus. Não ambicionar. Lúcifer ambicionou e ele foi subjugado. Mas nós devemos ter um coração de anelar pela obra de Deus. Amém? Então, irmãos, todos nós nesta região estamos debaixo dessa restrição. E assim seremos abençoados. Se nós manter esse vínculo de comunhão, Deus vai nos abençoar e Deus vai ser engrandecido na nossa região. Por exemplo, precisamos manter, irmãos, engajados, comprometidos e focados para não perder o foco do reino. Nós pedimos, nós oramos, Senhor, venha o teu reino, mas vamos manter correto diante de Deus, para que Deus possa nos agraciar. E às vezes o curso desse mundo, nós estamos vendo as palavras de domingo, Satanás, ele quer desviar nós dessa visão, dessa restrição de Deus. Satanás, ele não foi submisso, ele se exaltou, queria ser igual a Deus. Então, mas nós temos o amor de Deus que nos conduz. Eu vou ler um versículo para concluir, irmãos. Isaías, capítulo 30. No versículo 21, diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, a restrição de Deus, irmãos, leva a nós à obediência. E se tropeçarmos algumas vezes, que nós não estamos na porta larga, que não precisa restrição. Você desvia do caminho de Deus, mas sem restrição, não tem, você não ouve o chamado de Deus. Mas aqui fala que os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós, de ti, uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus está cuidando de cada um de nós, irmão. Se nós dermos alguma vacilada, Ele vem e fala nos nossos ouvidos: este é o caminho, andar por ele, e Ele traz nós de volta. Por isso, esse é o caminho, a porta estreita e o caminho apertado. Nós vamos seguir junto, que nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Eu creio que isso aí foi um encargo desta semana, um bom ensinamento para nós. Amém? Louvado seja o Senhor.